Bora atualizar as notícias do Timão, porque Hugo Souza e Rodrigo Garro voltam a treinar. Será que vão a campo? Calma que eu vou te contar. Diego Palacios pode ser titular contra o Água Santa? E será que Ramon Dias vai poupar pensando no clássico, no majestoso de domingo? Bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Nessa quarta, 7h30 da noite, na Neoquímica Arena, que o Corinthians encara o Água Santa, terceira rodada do Paulistão, depois de 2 vitórias consecutivas. 3 jogos até aqui, mas no domingo tem o clássico majestoso contra o São Paulo no Morumbis. O primeiro grande embate, grande desafio para a gente entender. O Corinthians vai começar 2025 do jeito que terminou 2024, batendo em todo mundo, ganhando de todo mundo em nível brasileiro aqui, né? No Campeonato Brasileiro foram 9 vitórias consecutivas, tanto que o time acabou chegando na Libertadores por conta disso, porque aí será um grande teste. E eu imagino que o Ramon Dias deva estar preparando fisicamente, tecnicamente, mentalmente a equipe para esse jogo. Vocês imaginem se o Corinthians ganha do São Paulo em pleno Morumbis. Isso faz uma diferença significativa em termos de confiança para o trabalho, para o Corinthians entender que é realmente um candidato ou até mesmo um favorito à disputa do título paulista. Claro que uma derrota não vai gerar uma crise, não é isso que eu estou dizendo, até porque, do outro lado, está um adversário que também acabou enfrentando bons testes, né, nesse começo de ano, jogou contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, né, na Florida Cup, na FC Series, mesmo que em amistosos, né, num torneio preparatório, ainda assim, embates mais difíceis, digamos assim, né, do que o Corinthians vem enfrentando, né? O Corinthians pegou o Bragantino, mas o Bragantino realmente terminou o ano muito mal, começou o ano muito mal. Depois, o Corinthians pegou o Velo Clube, venceu, não com tanta dificuldade como sugere o placar, né? Poderia até ter vencido por mais de 2-1, mas venceu, foram 2 vitórias seguidas. E o São Paulo acabou de estrear no Paulista empatando, mas numa maratona aí com jogadores envolvidos na Copinha, na própria FC Series e também no Paulistão. Enfim, esse embate aí promete. Será que o São Paulo tá mais rodado, treinado do que o Corinthians? Não acredito. Acho que de maneiras diferentes os dois se testaram e é óbvio que esse é o primeiro grande teste dos dois na temporada. Para esse jogo contra o Água Santa, eu falei até que no jogo passado o Corinthians ia mais reforçado e foi. O Yuri Alberto começou, o André Ramalho também, o Memphis entrou no segundo tempo, o Coronado foi titular. Nesse jogo contra o Água Santa, eu acho que o Ramon volta a dar uma mesclada. Para justamente não dar uma sequência, né, de 2, 3 jogos para alguns titulares, pensando nessa partida diante do São Paulo. O que eu quero dizer? Eu acho que o Corinthians, pelo elenco que formou, tem condições de vencer a partida, mesmo se não colocar sua força máxima. O Hugo Souza está recuperado de uma amidalite e voltou a treinar. Se ele voltou a treinar agora, é óbvio que ele não vai jogar essa partida diante do Água Santa. Claro que o Hugo vinha trabalhando, se preparando, e por uma questão ocasional acabou saindo dos treinamentos, mas ele está sendo preparado justamente para esse clássico de domingo. E eu acho interessante também dar uma sequência para o Matheus Donelli, que está passando uma segurança, pelo menos nesse começo de ano. O Rodrigo Garro, a gente sabe, né? Ele teve aquele problema pessoal na Argentina, também um problema no joelho, né, detectado já no ano passado e que eles decidiram dar uma preservada por todo o contexto nesse começo de ano. Ele voltou a campo, acompanhado por fisioterapeutas, né, depois desse probleminha no joelho, e o Garro não vai estar à disposição ainda no clássico de domingo, mais pra frente, né, talvez no derby. 6 de fevereiro, anotem essa data, ou um pouco antes, né, para ele já pegar ritmo, e aí no dia 6, no derby, eu imagino que o Rodrigo Garro já esteja à disposição, porque ele é o principal jogador do time, né, ou um dos, né, eu fico até na dúvida quando eu falo isso, o Ramon chegou a usar essa expressão, mas pô, tem o Memphis, tem o Yuri, mas o Garro é o cara, né, tem sido o cara do time desde o ano passado. Por isso, pelo Garro não jogar no domingo, e eu achar que Igor Coronado fará essa função como fez brilhantemente diante do Velo Clube, que eu acho que o Coronado não joga contra o Água Santa. Eu acho que o Coronado estará preservado para domingo. Pode ganhar até alguns minutos no segundo tempo, mas eu acho que ele não começa com o Coronado. É um palpite, não é uma informação, é apenas uma leitura diante do que eu estou acompanhando aí dessa rodagem, desse rodízio que está fazendo o Ramon Dias nesse começo de ano. Que mais? O Diego Palacios
tem uma informação de que ele pode ganhar alguns minutos. Pode ser que ele comece? Pode, mas eu acho que a tendência é que ele entre no segundo tempo. Ele foi relacionado para os 2 primeiros jogos, ficou no banco de reservas do Hugo. O Matheus Bidu também chegou o Matheus Bidu foi titular, né, inclusive no jogo contra o Velo Clube, e o Diego Palacio estava no banco de reservas. Então, assim, eu acho que ele pode ganhar alguns minutos e vai ser importante a gente ver o Palacios para saber que jogador o Corinthians contratou em janeiro do ano passado, em que ele jogou apenas alguns minutos, se lesionou e não conseguiu mais jogar o restante da temporada. O equatoriano, que estava nos Estados Unidos, que já fez parte da seleção do seu país, que o Corinthians contratou para ser o titular da lateral esquerda, e de repente o Matheus Bidu tomou conta da posição. Então, Palacios tem uma possibilidade de jogar alguns minutinhos contra o Água Santa e vai ser muito bacana a gente poder ver isso. Vamos tentar montar esse time aqui. Donelli no gol, o Léo Maná na direita, pensando em preservações aí, né, para o fim de semana. Acho que o João Pedro e o Kaká, tem que ver se o Gustavo Henrique já está à disposição, porque aí daqui a pouco ele ganha uma minutagem, né? Já que ele não jogou ainda, já jogaram o Kaká, o André Ramalho e o João Pedro, de repente o Gustavo Henrique possa ganhar alguma minutagem. Se não, João Pedro e Kaká com o Hugo na esquerda. Matheus Bidu, deixa pro clássico. Hugo na esquerda. Mesmo time aí, né? Mesmo começo de time do Bragantino. No meio de campo, José Martínez e Alex Santana, como volantes, né? Mais o Charles ali para fazer aquela trinca que o Ramon gosta muito, né? Com Ranieri, Bidon e Carrilho normalmente. Dá para fazer Martínez, Alex Santana e Charles. Thales Magno, Romero e Pedro Raul. Eu tenho a impressão que será esse time. É óbvio, é apenas um palpite diante das leituras, né, que estou fazendo com o trabalho do Ramon nesse começo de temporada. Não tem como, gente, você jogar contra o Água Santa nessa sequência, depois de 9 dias de pré-temporada, 10 dias de pré-temporada, você tem já uma sequência de jogos de 3 em 3 dias e você pensar que eles não estão olhando para o clássico de domingo contra o São Paulo. Estão. E por isso, esse jogo contra o Água Santa, ele tem um planejamento prévio, ele já tem um olhar para o domingo. Inevitável. O Corinthians já tem 2 vitórias, vai jogar em casa diante do seu torcedor contra o Água Santa, que é um time mais fragilizado. Então, com o elenco que o Corinthians tem, dá para vencer bem, e dá para deixar alguns titulares mais quentes aí para o banco, para de repente no segundo tempo, se alguma coisa se complicar, você tem ali um Yuri Alberto, você tem um André Ramalho, você tem um Coronado, você tem alguns jogadores ali para fazer uma diferença. Olha que elenco bacana que o Corinthians está para poder fazer todas essas mudanças, né, mexidas, seja durante os jogos ou seja de um jogo para o outro. Tá bacana. Isso. Tá bacana. Muita confusão, muita briga, muita vergonha que passa o Corinthians nesse momento e é lamentável, absolutamente lamentável. Bom, isso fora de campo, porque dentro de campo o Corinthians vai muito bem. Dentro de campo o Corinthians conseguiu 2 vitórias no Campeonato Paulista, conquistou a vitória sobre a equipe do Bragantino, Red Bull Bragantino, na estreia da competição, com o time reserva, jogando com o time reserva, depois jogando com os titulares. O Corinthians venceu a equipe do Velo Clube de Rio Claro na Arena Corinthians, e agora o Corinthians tem na sequência 2 jogos. Vai jogar contra o Água Santa nesta quarta-feira, na Neoquímica Arena. E depois irá jogar contra o São Paulo no Morumbi. O jogo contra o São Paulo é considerado o jogo mais importante, claro, é o clássico do Corinthians no próximo domingo no Morumbi, e os titulares serão preservados para o jogo contra o São Paulo no próximo domingo. Com isso, o Corinthians irá a campo amanhã com o time reserva. Provavelmente será esse time que irá jogar contra o Água Santa, que é o mesmo time que jogou contra a equipe do Bragantino. O Donelli, o Léo Maná, o João Pedro, o Kaká e o Hugo. José Martínez, Alex Santana, o Charles e o Thales Magno. O Romero e o Héctor Hernandes, com a possibilidade do Pedro Raul ser escalado no lugar do Héctor Hernandes. Mais ou menos, esse deve ser o time que irá enfrentar o Água Santa amanhã. O Corinthians deverá ter um time misto para reserva para enfrentar a equipe do Água Santa e depois vai poupar os titulares. Os titulares voltarão
na partida contra o São Paulo do próximo domingo, com exceção do Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro continua de fora, só deve voltar no mês de fevereiro. Ele está com uma contusão no joelho, então ele não poderá jogar na partida contra o São Paulo. Continua de fora o Rodrigo Garro. Para a partida contra o São Paulo, existe a possibilidade, inclusive, do Memphis começar entre os titulares. O Memphis que começou no banco de reservas no jogo contra a equipe do Velo Clube, mas existe a possibilidade grande dele começar entre os titulares no jogo do Morumbi. É isso! Fala, corintiana, gente fina do canal. Bora continuar aí essas informações do Corinthians. Corinthians que joga logo mais, né? 7h30 na Neoquímica Arena. Jogo importante pro Corinthians aí. Pode conseguir uma marca importante de vitórias, né? E um provável Corinthians. E já quero saber de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Corinthians em campo hoje. Esse time misto, né? Mais pra reserva do que misto. Essas informações que estão apontando aí um time bem reserva do Corinthians hoje, porque o Corinthians está de olho no jogo aí contra o rival São Paulo no próximo final de semana, né? Então, provável Corinthians aí com Pedro Raul, Thales Magno, Coronado, Alex Santana, José Martins, Charles, Hugo, João Pedro, o Ramalho, o Léo Maná e o nosso querido Donelli. Vai ter transmissão na Cazé TV, no YouTube, na Record. Então vai estar passando na TV aberta, o Wallplay. Bastante lugar tem a transmissão do jogo de hoje do Coringão. Galera, larga nos comentários aí o que vocês acham desse provável Corinthians, né? Hoje que teve essa informação interessante do nosso querido... Caramba, sumiu o nome agora da cabeça, cara. Do nosso querido Garro. O nosso querido Garro que voltou a treinar, né? Espero que ele consiga aí desempenhar um bom futebol, que ele esteja melhor aí da situação toda. A gente sabe que realmente o impacto deve ser muito grande na vida do cara, mas espero que isso não atrapalhe aí o futebol dele, que ele consiga resolver da melhor forma essa situação. Mas fiquei feliz de ver ele de novo em campo, né, aparecendo aí nas imagens do Corinthians, ele treinando com o resto do grupo importante. Acho que o convívio ali com a galera, ele tá disputando também, ele tá nessa briga para jogar e tudo mais, vai ajudar ele também a acabar distraindo mais, né? O serviço nessa hora acaba ajudando bastante. A gente tem a situação do Hugo, né, que tá para voltar aí, passou por um problema aí, nada muito sério, mas já tá voltando, então a gente também aguarda por ele pro clássico, né? E provavelmente a gente vai ter aquele time que terminou o ano jogando, tirando o Bidon, né, que tá lá com a seleção. A gente vai ter um time do Corinthians aí quase que completo, né? 10 dos titulares do final do ano passado, tirando o Bidon, como eu falei, para poder enfrentar o São Paulo lá na casa do rival, que é importante, né, galera? Porque já faz muito tempo que a gente não ganha do rival, ainda mais lá na casa deles, então acho que pode dar uma baita de uma moral para a equipe. Espero que o Corinthians consiga fazer um bom jogo agora e também no final de semana. Então larga nos comentários aí escalação ideal para vocês para esse jogo, para o próximo, que é o clássico, que é importantíssimo. Se o nosso querido Ramon Dias está certo em fazer esse revezamento aí de começo de ano, os técnicos costumam fazer, né? Eu sou meio contra, acho que tem que colocar o time para jogar, mas tem a parte física também, a gente entende esse detalhe, mas larga a sua opinião aí nos comentários. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Daqui a pouco a gente tá voltando, dia de jogo, tem pós-jogo aqui no canal, não esquece, então ativa o sininho para receber aí os vídeos aqui do canal. A gente vai reagir aí a bastante pós-jogo aí, depois do jogo do Corinthians. Esperamos que com vitória aí, eu acho que o Corinthians hoje consegue marcar aí bastante e sair vitorioso da arena. E é legal também para dar um pouquinho de moral para esses jogadores que não estão jogando, não vão jogar tanto durante o ano. Beleza, galera? Valeu, um abraço para todo mundo, uma boa madrugada, começo de manhã aí. Até já já, valeu e vai Corinthians!